Seja bem-vindo ao 8º episódio da nossa série de vídeos analisando o mangá de Saint Seiya. Meu nome é João Gabriel e hoje a gente vai analisar a primeira parte da luta contra o Ikki, em que o Hyuga vai ter a sua revanche e a gente vai conhecer um pouco mais sobre o passado do Ikki e inclusive vai ver uma cena que não tem no anime e que é a primeira aparição do Shaka de Virgem no mangá. Isso mesmo, na saga dos Cavaleiros Negros, muito antes das 12 Casas, o Shaka já aparecia no mangá. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a dar uma olhada também lá na playlist Mangá de CDZ no canal do Manuscribas, em que a gente tem todos os vídeos anteriores em que eu analisei a Guerra Galáctica, que analisei as lutas contra os Cavaleiros Negros, e também te convido a continuar acompanhando os vídeos futuros, porque a ideia é cobrir o mangá de Cavaleiros do Zodíaco até o fim. Mas para isso, eu vou precisar da sua ajuda interagindo aí nos vídeos. Para você que é novo por aqui, eu posto vídeos novos analisando o mangá todo sábado, e ao longo da semana eu vou postando alguns cortes também com os melhores momentos. Esse aqui vai ser o penúltimo vídeo desse arco dos Cavaleiros Negros, e depois a gente vai pro arco dos Cavaleiros de Prata. Então vamos lá pro capítulo 17, que já começa com Shiryu, após ter vencido o Dragão Negro. Ele tá lá preocupado com o Shun, que tá escalando o abismo, que ele desceu para salvar o Seiya, que tava lá embaixo, e que ele informa pro Shiryu que o Seiya tá num estado grave. O próximo quadrinho mostra aqui que a pele do Seiya tá escura, né, mostrando os efeitos do terror da morte negra. O Shiryu analisa o estado do Seiya e toma uma decisão um pouco arriscada, que é furar o coração do Seiya. O Shun fica bem em choque porque ele acha que o Shiryu tá sacrificando o amigo, mas aí ele explica que na verdade ele tá acertando os pontos vitais, né, que são os pontos da constelação de Pégaso no corpo do Seiya, numa tentativa de fazer jorrar para fora esse sangue contaminado, né, pelo golpe do Pégaso Negro, e que dialoga um pouco, né, com o que o próprio Dragão Negro fez com ele, né, acertando um ponto para que pudesse parar o sangramento. O Miro de Escorpião vai fazer isso, né, tanto acertando os pontos da constelação de Escorpião no golpe da Agulha Escarlate, como também acertar um ponto específico que para o sangramento do Hyuga lá na Casa de Escorpião. O Shiryu menciona que a constelação de Pégaso tem 13 pontos, né, 13 estrelas principais, e que aí ele vai fazer esses furos aqui no corpo do Seiya, que formam o desenho da constelação de Pégasus. E caso você não se lembre, a coreografia do Meteoro de Pégasus também envolve fazer aquele desenho do Pégasus, passando ali por 13 pontos, para poder aplicar o golpe. Então já fica aí uma forma também da gente aprender um pouquinho sobre astronomia. Conforme eu disse, né, essa estratégia de acertar os pontos e deixar o sangue jorrar para fora é uma estratégia arriscada. O Shiryu menciona isso, ele fala que é arriscado, e que se o Seiya quiser sobreviver, ele vai ter que regressar dos portões da morte, assim como ele regressou, né, depois de ter passado aí 7 dias se recuperando, depois de ter perdido mais da metade do sangue, né? Então eles deixam o Seiya lá e continuam em direção ao Ikki, né, cada um deles carregando 3 partes da armadura, e as outras 3 estão justamente com o Ikki. E é nesse momento que a corrente de Andrômeda avisa da chegada de um inimigo, e finalmente eles estão frente a frente com o Cavaleiro de Fênix. A princípio, o Shiryu fala que ele quer enfrentar o Ikki sozinho, o que nos dá a impressão de que ele já está recuperado e toda aquela questão de que ele não podia sangrar, senão ele ia morrer e tal, não trouxe consequência nenhuma. Então assim, o Shiryu tá pronto para mais uma luta, e ele pede para que o Shun vá embora, justamente porque ele não quer que o Shun passe pela dor de lutar contra o próprio irmão dele. Mas ele não esperava que fosse justamente o contrário, cara. O Shun vai lá e derruba o Shiryu, o poupando de lutar contra o Ikki, mas não porque ele quer lutar sozinho contra o Ikki. Na verdade, ele quer negociar com o Ikki, em que, assim como a sua constelação guardiã, né, Andrômeda, se sacrifica, o Shun pretende se sacrificar. Ele vai e oferece a própria vida para o Ikki para que o irmão deixasse de lado toda essa vingança, mostrando mais uma vez que o Shun é movido pela culpa e que na cabeça dele ele é o grande causador de todos esses problemas, né? Porque ele sente que o Ikki se sentiu forçado a ir no lugar dele na Ilha da Rainha da Morte e que agora ele está disposto a dar a própria vida para compensar isso. Mais tarde, no flashback do Ikki, a gente vai entender quais são as motivações do personagem e que não tem tanto a ver assim com o Shun. Por mais que ele diga isso, a culpa não é do Shun. Eu acho que o Shun ele tá
se dando importância demais, achando que tudo isso é por causa dele, então se ele se entregar, o Ikki vai abandonar a vingança e vai voltar a ser o que era, né? Mostra um pouco de ingenuidade do Shun, o que deixa o Ikki até um pouco mais nervoso ainda, né? Ele não parece hesitar em matar o Shun, mas nesse momento nós temos o retorno do Yoga, que veio tirar sua revanche contra o Ikki. Além do Yoga, outro personagem que volta aí dos mortos é o Seiya, que mesmo sem a sua armadura que ele perdeu, vocês lembram que ele tirou a armadura e a armadura caiu tudo no abismo lá, ele vai peitar o Ikki sem armadura. Mais tarde ele vai recuperar a armadura, na verdade o Mu vai recuperar a armadura pra ele, mas a princípio ele vai lutar contra o Ikki sem ela. E aí o próprio Shiryu também levanta, mostrando que o golpe do Shun pra desacordá-lo não foi tão forte assim. E ele vai lá e reforça o quão é importante todos lutarem juntos, né? E a gente tem esse painel aqui, em que temos os 4 cavaleiros cercando o Ikki. E o Ikki parece não arregar não, viu? Ele fala que podem vir todos ao mesmo tempo, que o resultado vai ser o mesmo que foi 6 anos atrás, né? Sugerindo que em algum momento, no passado, eles já brigaram todos contra ele e aparentemente o Ikki venceu. E é nesse momento que o Yoga fala que se o Ikki tentar usar o golpe fantasma de Fênix de novo, não vai dar certo. Justamente porque o mesmo golpe não funciona 2 vezes contra um cavaleiro. E o Ikki se sente desafiado, mandando um "ah é? Vamos ver então", né? Mostrando que o Yoga já começou a entrar na mente do Ikki e que vai entrar literalmente quando o Ikki vai lá, tenta mais uma vez usar o golpe fantasma, só que o Yoga devolve com uma parede de gelo. O Seiya descreve essa cena como o Yoga usando pó de diamante para fazer como se fosse um escudo, que reflete o golpe do Ikki e que acerta o próprio Cavaleiro de Fênix e faz ele reviver algumas lembranças. E aqui a gente tem um momento simbólico muito legal, que vocês lembram que o Ikki tem uma cicatriz aqui na testa, né? E a gente vai ver no flashback do Ikki daqui a pouco como que ele ganhou essa cicatriz. Mas assim que ele é atingido pelo golpe fantasma, a cicatriz dele começa a sangrar, mostrando que no fundo era uma ferida aberta, né? Uma ferida que não cicatrizou direito no coração do Ikki e que agora voltou a sangrar, né? Ou seja, é uma ferida no coração dele que ele não tratou e que agora ele vai reviver porque ele levou o golpe fantasma de Fênix. Temos aqui o flashback do Ikki, né? Em que ele tá na Ilha da Rainha da Morte treinando com o mestre dele. E o grande tema desse flashback é a relação do Ikki com o ódio, né? Porque o seu mestre constantemente vai falar que o único caminho para o poder é o ódio, que ele tem que odiar tudo, que ele tem que odiar o inimigo dele, e que ele tem que abandonar toda a cordialidade, todo o código de honra que ele aprendeu no Japão e tal. Aí o Ikki fala, não, muito obrigado pelo conselho. Ele, não tem que agradecer nada, você tem que ter ódio, não sei o quê. E ele menciona, né, que ele precisa ter ódio para conseguir a armadura de Fênix, que é a armadura mais poderosa entre os cavaleiros. E é uma afirmativa muito forte, né, cara? Porque se a gente for pensar que é só uma armadura de bronze, né, não faz sentido pensar que a armadura de Fênix é a mais poderosa, apesar dela ser a única capaz de se regenerar. E mais pra frente vai ter um outro personagem aí que vai desmentir e que vai falar que existem outras armaduras mais poderosas que a de Fênix. A gente corta pra essa cena em que o Ikki tá descansando todo fudido lá num lugar que parece uma masmorra, mas tem uma pessoa que quer cuidar dele, né? Que é a Esmeralda, que a princípio o Ikki vira e confunde ela com o Shun, dizendo que ela se parece muito com o irmão dele. E a Esmeralda parece estar muito preocupada com o Ikki, e essa preocupação é recíproca, né? Porque o Ikki fala que ela pode acabar se machucando, né? Correndo algum perigo ao visitá-lo. No dia seguinte, o Ikki volta ao seu treinamento, e o mestre dele diz que será a última oportunidade dele para conseguir vencê-lo e, enfim, tomar para si a armadura de Fênix. O que dá a impressão de que é tudo ou nada. Se o Ikki não conseguir vencê-lo, ele vai matá-lo e vai pôr fim no treinamento. A Esmeralda, muito preocupada com o Ikki, vai até lá para ver o que está acontecendo. De repente, se o Ikki está ferido, ela pode dar um jeito de ajudar ele e tal. Enquanto o mestre do Ikki tá lá fazendo a lavagem cerebral nele, né? Falando que ele tem que odiar tudo, tem que odiar o irmão dele, porque se não fosse o irmão dele, ele não iria pra Ilha da Rainha da Morte. Ele tem que odiar os pais dele que abandonaram ele. Tem que odiar lá a Fundação Grade do Mitsumasa Kido, que forçou ele a vir pra cá. E que ele tem que odiar tudo, odiar todos, porque essa é a única forma de alcançar poder. E aí o Ikki fica puto e ameaça dar um ataque no mestre dele, mas ele para no último segundo, justamente porque ele sentiu que o ataque dele seria mortal e que ele ainda tinha ali um certo senso de bondade e que não ia tirar a vida do cara mesmo ele sendo um completo filho da puta. E aí o mestre dele vai lá e revida, só que ele consegue desviar. E aí acontece uma cena
que eu senti que não ficou muito claro visualmente, né? Mas que deu pra entender pelo contexto. Parece que o golpe do mestre dele acertou ele de raspão no rosto, que foi quando fez aquela cicatriz, né, na testa do Ikki, mas acabou ricocheteando e acertando a Esmeralda, que estava chegando do outro lado. E aí temos a cena da morte da Esmeralda, né, que foi a única pessoa, além do Shun, né, que o Ikki já amou, e que morreu por causa dele, né. De repente, se ele tivesse atacado, se ele tivesse ido até o fim contra o mestre dele, a Esmeralda não teria morrido. E isso vai ficar na mente do Ikki durante todo esse tempo, né? Que se ele tivesse tido ódio suficiente para fazer o que deveria ser feito, a Esmeralda ainda estaria ali. E assim, você pode estar achando que foi muito rápido, né? A Esmeralda apareceu e já morreu, e realmente foi. Mas assim, nas próximas páginas vai mostrar um pouco mais sobre a Esmeralda, né? Porque esse flashback do Ikki, ele não é linear. Então, tipo assim, daqui a pouco vai voltar em outras cenas do Ikki com a Esmeralda, e vai e volta, vai e volta. Eu acho que fica bem confuso, eu acho que foi um erro aí do Kurumada em fazer esse flashback dessa forma, porque pro leitor ainda não deu pra se apegar tanto à Esmeralda, sabe? Eu acho que se ele tivesse antecipado as cenas que vou mostrar mais pra frente, em que conta um pouco mais sobre a Esmeralda, fala que ela foi escravizada e tal, o momento da morte dela nos causaria um pouco mais de impacto. Então eu acho que ficou confuso a forma com que o Kurumada organizou essa timeline, e ele perdeu a oportunidade de fazer a gente se importar mais com a Esmeralda antes dela morrer. No anime eu acho que isso foi feito de uma forma mais interessante. E aí quando o mestre do Ikki vai lá e zomba, né, da morte da Esmeralda, ele vai lá e desperta no Ikki o cosmo da Ave Fênix. Lembrando que no anime a Esmeralda é filha, né, do mestre dele. Mas que eu vou te falar que eu gostei disso no anime. Eu acho que seria mais legal se ela fosse realmente filha dele. Mas no mangá não é. E aí o Ikki fica puto, acerta um golpe que atravessa o peito do Guilty. E aí ele vai lá e fala, isso aí mesmo, esse é o verdadeiro ódio, não sei o que. Um negócio bem Itachi contra o Sasuke, né? De tipo assim, você precisa odiar tudo, só o ódio é a saída e tal. E esse momento em que o Ikki mata o mestre dele é talvez esse momento da conversão do Ikki ao ódio, né? É o momento em que ele vende a própria alma e se entrega completamente ao ódio. Bora aqui pro capítulo 18, mas antes eu gostaria de te lembrar de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal dos Manuscribas, de comentar aqui embaixo o que você tá achando dessa série de vídeos e também a dar uma olhada lá na playlist Mangá de CDZ para você conferir os vídeos anteriores em que a gente discute a Guerra Galáctica, a luta do Seiya contra o Shiryu, a luta do Yoga contra o Ikki, a luta do Dragão Negro contra o Shiryu. Lembrando que tem vídeo novo todo sábado e que a ideia é cobrir o mangá de Cavaleiros do Zodíaco até o fim. O capítulo 18 continua aqui no flashback do Ikki na Ilha da Rainha da Morte, pouco depois dele ter matado o próprio mestre, em que nos é revelado que, por mais que o Ikki agora tenha direito à armadura de Fênix, essa armadura está em posse de um cara chamado Jango, que se apresenta como líder dos Cavaleiros Negros. Então o Ikki precisa ir lá e arrancar à força a armadura das mãos do Jango, mas antes ele precisa enfrentar os Cavaleiros Negros. E aqui, inclusive, a gente consegue ver, cara, uns designs de armaduras aqui de Cavaleiros Negros que me parecem ser inspirados em algumas armaduras de prata, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma armadura que parece armadura de cão maior, temos armaduras aqui que parecem armadura de baleia, do Moses, né? Então dá pra ver que existem armaduras negras inspiradas nas armaduras de prata também. Detalhe que os Cavaleiros Negros, eles são um conceito interessante, eu já até mencionei um pouco disso nos últimos vídeos, né? E com certeza tinha a ideia de vender bonecos, né? De vamos vender um boneco aqui da armadura de cisne, mas também vamos vender um boneco da armadura de cisne negro, que deve ser até, às vezes, mais fácil de fabricar, porque é o mesmo formato, mas com cores diferentes e tal. Mas acabou que essa ideia foi um pouco abandonada por um tempo, né? Porque talvez os Cavaleiros Negros não tivessem feito tanto sucesso quanto o Kurumada esperava. Mas essa ideia de você trazer armaduras negras vai voltar lá na saga de Hades, né? Em que a gente volta com os mesmos personagens, né? O Camus, o Saga, o Shura, o Máscara da Morte, o Afrodite. Eles vão voltar, só que eles vão voltar trajando armaduras negras, né? Que aí foi uma forma de reciclar essa ideia de ter armaduras negras, que é uma ideia muito boa, mas que dessa vez, né, funcionou muito melhor do que os Cavaleiros Negros, que acabaram meio que caindo no esquecimento. Os Cavaleiros Negros atacam o Ikki, e aí pela primeira vez ele vai usar o Ave Fênix, cara, e vai destruir todos eles de uma vez só. Temos esse momento em que o Ikki encontra com o Cisne Negro pela primeira vez.
Ele também vence o Cisne Negro sem muita dificuldade. E é curioso que o Ikki não mata o Cisne Negro, né? Ele é tão misericordioso quanto o Yoga foi com o Cisne Negro, né? Mostrando que, porra, se era pro Ikki ser realmente a encarnação do mal e tal, ele deveria ter matado aqui o Cisne Negro, né? Mas a gente vai ver que não, a gente vai ver que lá no fundo o Ikki ainda é um cara bonzinho, né? Porque ele vai, enquanto ele tá andando, ele encontra uma flor, aí ele lembra da Esmeralda e tal. E aí a gente tem mais cenas da Esmeralda, né? Coisa que eu falei agora há pouco que, pô, poderia ter aparecido antes, cara, pra gente se apegar mais à Esmeralda antes dela morrer, né? E aí é nesse momento que a gente entende a origem da personagem, né? Diferente do que era no anime, que ela era filha do Guilt, aqui não, aqui ela era escravizada, ela foi vendida pela própria família dela, né, por 3 sacos de farinha. Prática que ela diz que é muito comum naquela ilha, né? Ela fala que praticamente todas as meninas que vivem ali são vendidas, né, são escravizadas, e que é uma realidade muito triste. E aí a gente tem essa cena, né, que o cara que escraviza a Esmeralda aparece, né, e começa a chicoteá-la. E aí o Ikki vai lá e dá um pau no cara e sugere que a Esmeralda volte pra família dela, né? E ela fala que não adianta ela voltar, porque se ela voltar, os caras vão vender ela de novo. E que ela prefere ficar perto do Ikki, né? E aí não fica muito claro se ela vai morar com o Ikki, não fica muito claro nem onde o Ikki mora exatamente, a gente vê ele dormindo ali numas masmorras, mas não fica muito claro como é que é essa dinâmica entre os dois, né? Eu acho que no anime ficou um pouco mais claro, porque como ela era filha do Guilt, ela meio que morava ali onde o Ikki morava também e tal. Aqui não ficou muito claro. E aí voltando, né, não para o presente, né, mas para o passado, né, então começa a ficar meio confuso essa linha do tempo, porque tem o flashback, aí dentro do flashback tem outro flashback, então assim, fica um pouco confuso, né. Não que não seja fácil de entender, é fácil de entender, tipo assim, dá pra entender o que tá acontecendo. Mas eu acho que o Kurumada acabou complicando demais e optando, né, por não fazer uma linha cronológica no flashback. Eu acho que isso atrapalhou não só a compreensão, mas atrapalhou a fluidez da história, né? Porque ela vai e volta o tempo todo. E outra, né? A gente tá mostrando um momento em que o Ikki está puto, matou o mestre dele, né? A gente vai ver mais pra frente que depois que ele mata o mestre dele, ele ainda vai receber uma revelação que vai deixar ele putaço. E aí, pouco depois, tem essa cena dele olhando a florzinha, falando assim, ai, que flor linda, não sei o que. Tipo assim, deixa um pouco estranho, assim, sabe? Porque ele tá com ódio ou não tá? Esses momentos acabam sendo um pouco dúbios ali do personagem. E aí a gente tem a cena que o Andrômeda Negro vai lá e destrói a flor que o Ikki tava admirando e aplica nele o mesmo golpe que ele aplicou no Shun, né? Com aquelas correntes negras que se tornam serpentes. E aí o Ikki também vai lá e vence o Andrômeda Negro, né? Cortando as correntes e aplicando um golpe nele. E aí, de novo, a gente tem ali um momento não linear do flashback, em que o Ikki volta na hora que ele mata o mestre dele, e o mestre dele vai lhe fazer uma revelação. Eu não sei exatamente como que o Guilt sabia dessa informação, mas ele revela quem é o pai do Ikki. E essa, cara, é uma das partes mais polêmicas do mangá, né? De que o Mitsumasa Kido é o pai do Ikki, e é também o pai do Shun, o pai do Yoga, o pai do Sei, o pai de todos os Cavaleiros de Bronze, inclusive do Jabu, do Ichi, inclusive de outros órfãos que foram tentar conseguir as armaduras e não voltaram com vida. No anime não é assim, eles não são irmãos. Nos próximos capítulos eu vou falar um pouco mais sobre isso e dar minha opinião sobre isso, né? Mas a princípio, eu acho que essa informação ela serve para justificar as motivações do Ikki, né? A gente vai ver que assim que o Ikki descobre que o Mitsumasa é o pai dele, ele jura vingança e ele quer matar o Mitsumasa. Aí o Guilt vai lá e fala assim, ah, tarde demais, meu querido, o cara já morreu. E aí o Ikki fica puto, mano, porque ele quer se vingar do velho, só que como ele morreu, o que ele vai fazer, né? Ele vai lá e jura vingança contra tudo que tem a ver com o Mitsumasa Kido, né? Ele promete destruir a Fundação Graad, e ele promete também destruir todos os filhos do Mitsumasa, inclusive o próprio Shun. Ele quer basicamente destruir todo o sangue do Mitsumasa, né? Então todo mundo que tem o sangue dele correndo nas veias, ele quer destruir. Justamente para que não sobre nenhum rastro desse filho da puta no mundo. E é nesse momento aqui que mostra, né, a morte do Guilt e que ele fala que a armadura de Fênix está em posse do Django. Mas você percebe que isso aqui poderia ter sido mostrado antes, sabe? Não tem necessidade de ter essa quebra de narrativa de mostra um pouquinho, aí volta, aí vai e volta, sabe? Não precisava, poderia ter sido cronológico, sabe? E que de fato, cara, é muito estranho depois dele ter tido essa revelação e querer matar todo mundo e querer matar todo o rastro de sangue do Mitsumasa, ele ainda parar pra olhar a florzinha lá, sabe? Eu achei um pouco
e estranho. E que talvez no anime tenha me convencido um pouco mais, apesar de no anime não ter essa parte, né, do Mitsumasa ser o pai dele. Eu ainda não vou dar o meu veredito final sobre o que eu acho dessa história do Mitsumasa, porque eu quero mostrar um pouco, né, o que isso vai implicar na história, para depois dar o meu argumento final. Mas não há como negar que essa revelação ajuda a gente a entender um pouco mais sobre o que o Ikki sente, né? E ajuda a gente a entender que o culpado não é o Shun, né? O Shun se sente culpado porque ele acha que o Ikki quer vingança porque ele teve que ir pra Ilha da Rainha da Morte no lugar dele, mas há muito mais coisa por trás, né? Coisas que o Shun não sabia e por isso que não bastava, né? Tipo, simplesmente o Shun se entregar e morrer para que o Ikki pudesse voltar a ser o que era e tal, assim, as coisas que ele viveu e as coisas que ele sabe, né? As coisas que ele descobriu, não tem como voltar atrás, sabe? É um trauma muito grande no Cavaleiro. Finalmente o Ikki encontra o Jango, né? E eles vão lutar pela posse da armadura de Fênix. Jango também, que é um personagem meio merdeiro, né, cara? Ele não faz nada de interessante, ele não tem uma personalidade marcante, não é explorado nada sobre ele ou sobre os Cavaleiros Negros mesmo. É uma parte ali que, cara, parece que é só uma enrolação, né? Porque o Kurumada não se propõe a explorar direito esse personagem. E ele poderia, sei lá, usar essas páginas aí pra explorar um pouco mais da Esmeralda, por exemplo, ao invés de estar apresentando esse personagem que simplesmente não vai fazer nada, sabe? Ele poderia ter desenvolvido melhor o Guilt ou a Esmeralda, ou até mesmo os outros Cavaleiros Negros, né? Por que não explorar o Cisne Negro, ou o Dragão Negro, ou até o Pégaso e o Andrômeda Negro, que quase não tiveram desenvolvimento. Mas não, ele decidiu, né, introduzir o Jango aí como líder dos Cavaleiros Negros, mas para mostrar que o Ikki é mais forte e que o Ikki vai vencer o Jango, e aí no final ele vai se tornar o líder dos Cavaleiros Negros justamente por ter vencido o líder anterior. Mas, porra, o líder anterior poderia ser o Guilt, né, cara? Tipo, porra, o Ikki venceu o Guilt e automaticamente os Cavaleiros Negros poderiam começar a segui-lo, né? Eu acho que seria uma alternativa interessante de você juntar dois personagens, né? O Jango e o Guilt num personagem só. Mas o Kurumada decidiu que fossem dois personagens distintos, né? O Ikki vai lá, aplica o golpe fantasma de Fênix, que cria uma ilusão em que o Jango cai na lava e é completamente derretido pelo magma fervente. Ele vence o Jango com extrema facilidade, e assim que o Ikki veste pela primeira vez a armadura de Fênix, ele sente que ele está usando a armadura mais poderosa de todas. Porém, ele é interrompido por um cara que contesta isso, né? Um cara que fala que existem armaduras mais poderosas que a de Fênix. E é nesse momento que a gente tem a primeira aparição do Shaka de Virgem no mangá. E é isso mesmo, o Shaka aparece pela primeira vez no mangá, no flashback do Ikki, no arco dos Cavaleiros Negros, no momento em que o Ikki veste a armadura de Fênix pela primeira vez, e o Shaka, que tinha sido enviado para a Ilha da Rainha da Morte para exterminar os Cavaleiros Negros, tem um primeiro encontro épico com o Ikki. Logo de cara ele já compara o Ikki ao Son Goku, né, o rei macaco que acreditava ser o mais poderoso de todos, mas que não passava de uma marionete nas mãos de Buda, né? Trazendo essa metáfora de que por mais que o Ikki se sentisse um cavaleiro super poderoso agora por estar usando a armadura de Fênix, ele não era ninguém perante um cavaleiro de ouro, ainda mais o Shaka, né, que é conhecido por ser o cavaleiro mais próximo de Deus. Então ele vai lá dar uma esnobada no Ikki, né, que é o que o Shaka faz de melhor, né, esnobar os outros. E que ele tava ali pra matar o Jango, né? Mas já que o Ikki já fez isso, ele ia embora. E aí o Ikki fica puto, né? Porque o Shaka lá foi dar uma zoada nele e virou as costas. E aí ele tenta atacar ele pelas costas com o Ave Fênix, mas o golpe não é mais do que uma leve brisa pro Shaka, mostrando aí que há um abismo de poder entre um cavaleiro de bronze e um cavaleiro de ouro. Lembrando que até esse momento, a única armadura de ouro que tinha aparecido era a armadura de ouro de Sagitário. Então, é o momento em que o leitor tem certeza, né, embora talvez sempre desconfiasse, que houvesse ali mais armaduras de ouro. O Shaka traz aquele conceito que é muito importante no shonen, né, de que sempre haverá alguém mais poderoso, né, mesmo que o Ikki se sinta muito forte agora, sempre vai aparecer alguém que é mais forte do que ele. E ele mostra isso de fato aplicando um golpe e vencendo o Ikki. Após sentir todo o poder do Shaka, né, ele sente que o Cavaleiro de Ouro é quase que um ser divino, né? Algo que está além da compreensão dele. E ele aceita a derrota, né? Ele pergunta se o Shaka vai matar ele. E aí o Shaka, que curiosamente mantém sempre os olhos fechados, né? Ele enxerga algo no Ikki ali, não com os olhos, né? Mas com
com sua intuição, ele enxerga que o Ikki tem um coração bom apesar de tudo. Ele enxerga que há justiça no coração do Ikki. E aí a gente vai entrar numa discussão sobre se o Shaka tem um poder especial em que ele consegue enxergar o coração das pessoas e ver quem é bom e quem é mal, né? Ele afirma algumas vezes que ele é capaz de fazer isso, ele faz isso com o Ikki, mas a grande pergunta é, porra, por que ele não percebeu que o Saga era maligno, né? E aí a gente vai trazer uma discussão que vai ser iniciada agora, mas que eu só vou me debruçar com mais detalhes mais pra frente, lá na Saga das 12 Casas, em que a gente vai entrar nessa discussão. Pô, será que o Shaka realmente tem esse poder? Será que ele consegue mesmo identificar se a pessoa é boa ou é má? Basta sentir ali o coração dele? Mas a princípio, o Shaka estava certo, né? Ele realmente vê alguma coisa ali no Ikki que dá a entender que ele tem um coração bom, apesar de ter essa casca cruel, essa casca cheia de ódio, e ele decide poupar a vida do Ikki, né? Mas antes disso, ele apaga a memória do Ikki, né? Ele faz com que o Ikki se esqueça completamente desse encontro, se esqueça do rosto dele, se esqueça do nome dele, e que ele só vai recuperar a memória se um dia ele reencontrar o Shaka no campo de batalha, que é o que realmente vai acontecer. A gente sabe que eles se enfrentam numa luta incrível na Saga das 12 Casas, mas que a princípio toda essa lembrança do Shaka vai ficar adormecida na mente do Ikki. A cena corta para um momento em que o Ikki enterra a Esmeralda, que promete a ela que ele nunca mais vai chorar, né? Coisa que ela quisesse isso, né? Tipo assim, a Esmeralda, que é uma personagem tão sensível, uma personagem que se preocupava tanto com o Ikki, jamais iria gostar de ver ele da forma com que ele está agora, né? Tipo, cheio de ódio, querendo matar todo mundo e tal. E também não querendo demonstrar seus sentimentos. É a forma com que a mente traumatizada do Ikki interpretou a situação. E ele disse que a única coisa que restou pra ele foi o ódio de tudo neste mundo. A gente tem uma cena aqui em que os Cavaleiros Negros voltam, e a princípio o Ikki pensa que ele quer enfrentar eles de novo e tal, mas na verdade eles se curvam e nomeiam o Ikki como líder dos Cavaleiros Negros, né? E é assim que funciona a lógica dos Cavaleiros Negros. Eles vão seguir aquele que é mais forte, que é diferente da lógica dos Cavaleiros de Bronze. Porque por mais que haja também uma liderança ali do Seiya, ele não é o líder porque ele é o mais forte, né? Eu mencionei isso nos vídeos anteriores, que o Seiya é o líder daquele grupo de cavaleiros, não porque ele venceu o Shiryu, mas porque ele quis salvar o Shiryu depois, né? Vocês lembram aquela cena em que o Shiryu é acertado no coração pelo Seiya, o coração dele para de bater, e a única forma dele voltar à vida é se o Seiya acertar o golpe nas costas do Shiryu, né? Então o Seiya vai lá, arrisca a vida, né? Porque ele estava muito ferido, ele arrisca a vida para salvar o Shiryu, e por isso que ele se tornou o líder dos Cavaleiros de Bronze, né? Enquanto o Ikki não, o Ikki, ele se tornou líder dos Cavaleiros Negros apenas por poder, apenas por ter matado o líder antigo, né? Então a gente vê que há um paralelo ali que diferencia moralmente os Cavaleiros de Bronze dos Cavaleiros Negros. Tudo isso explica a forma com que os Cavaleiros Negros agem, né? A gente vai olhar como agia o Cisne Negro, como agia o Dragão Negro. Eles sempre agem nessa lógica de apoiar, né, aquele que é o mais forte. Então, eles viam, por exemplo, que o Seiya era o líder, mas quando o Seiya estava prestes a morrer, eles não entendiam por que o Shiryu e o Shun continuavam fiéis ao Seiya, né? Porque na lógica dos Cavaleiros Negros era para deixar o Seiya morrer e escolher um novo líder, né? Enquanto o Shiryu e o Shun agiram de forma diferente. Eles continuaram fiéis ao líder deles até o fim, né? Porque para além de um sentimento de hierarquia, havia um sentimento de amizade também. Então essa temática é muito bem construída aqui nesse arco dos Cavaleiros Negros. E olha que interessante, né? Até então, o Ikki, ele tinha o intuito de destruir tudo que tem a ver com Mitsumasa Kido. Então ele quer destruir todos os filhos dele, né? Que são os irmãos dele. E também ele quer destruir a Fundação Graad. Só que nesse momento aqui, o Ikki fala que ele tem o objetivo de pegar a Armadura de Ouro. Repara que antes ele nunca mencionou a Armadura de Ouro, só que de repente ele começou a ter essa fixação pela Armadura de Ouro, né? E na minha interpretação, isso tem a ver com o encontro dele com o Shaka. Porque por mais que ele não se lembre do Shaka, deve ter ficado alguma coisa ali no subconsciente dele de que a Armadura de Ouro é sinônimo de poder. Ele sentiu o poder da Armadura de Ouro, ele sentiu o poder do Shaka e ele viu, cara, esse poder está além da minha compreensão. Para eu chegar nesse nível de poder, eu preciso vestir uma Armadura de Ouro também. Então isso ficou no subconsciente do Ikki e fez com que ele traçasse esse novo objetivo, né? De além de destruir tudo que tem a ver com Mitsumasa Kido, ficar com a Armadura de Ouro para que ele tenha um poder semelhante ao poder do Shaka.
E no fim a gente tem essa última cena em que, por mais que o Ikki esteja movido pelo ódio, por mais que o Ikki tenha essa coisa da ganância, de querer a armadura de ouro e tal, em nenhum momento ele se esquece da Esmeralda, né? A Esmeralda é a personagem que vai ser uma âncora moral ali do Ikki, em que mesmo nos momentos em que ele vai ser mais sanguinário, ele vai se lembrar dela, né? E aí é um momento pra gente reinterpretar a luta do Yoga contra o Ikki. Vocês se lembram que a luta dos dois foi uma luta não só física, mas também uma luta moral? Porque havia em jogo duas visões de mundo, né? Duas visões de como você lidar com o luto. Porque você tinha o Yoga, que ele era muito apegado à mãe dele, mesmo depois que ela morreu. Ele continuava visitando o corpo dela que estava preservado lá no mar congelado. Enquanto o Ikki zombava disso, né? Só que no fundo, né, assim como o Yoga fingia que era frio, fingia que era solitário, mas no final ele era um cara muito sentimental, com o Ikki é a mesma coisa, cara. Com o Ikki é a mesma coisa. Ele vai falar que ele é cheio de ódio, que ele está mergulhado nas trevas, mas no fundo ele é um cara que vive de luto pela Esmeralda. E ele vai reprimir esse amor, vai reprimir essa saudade, vai reprimir todos esses sentimentos. E quando ele encontrou o Yoga, que fazia algo parecido com ele, né, essa coisa de não aceitar a morte de um ente querido, ele se viu no Yoga. Ele viu as semelhanças entre os dois e viu que aquilo era uma fraqueza para o Yoga e ficou com medo que esse tipo de coisa se tornasse uma fraqueza para ele também. Então olha que interessante, né? Uma característica muito boa desse arco é que você vai reinterpretando as coisas à medida que novas informações vão acontecendo, né? Então, assim, a princípio a gente tinha um embate do Ikki contra o Yoga, em que cada um defendia uma visão antagônica, só que depois de você ver o flashback do Ikki, você entende que o Yoga e o Ikki, eles têm muito mais em comum do que parecia num primeiro momento. Isso nos mostra uma riqueza narrativa do Kurumada que impressiona. Por mais que em alguns momentos, como eu falei nesse vídeo, ele deixa os flashbacks meio confuso, vai e volta, ele consegue construir uma narrativa muito legal em que ele vai manipulando ali as opiniões e os sentimentos do leitor conforme ele vai oferecendo novas informações sobre o passado dos personagens, novas informações sobre o que o personagem defende, o que o personagem já viveu, o que o personagem sente. E no próximo vídeo, que vai sair no sábado que vem, a gente tem a parte final desse conflito dos Cavaleiros de Bronze contra o Ikki, em que a gente vai descobrir novas coisas sobre o Ikki, que a gente vai ver esse desdobramento do discurso do Ikki com o discurso do Yoga, e vai chegar o Seiya também, né? Para trazer o ponto de vista dele sobre essa situação e continuar desenvolvendo o Ikki como personagem. Então eu espero que você tenha curtido essa análise de hoje e que continue nos acompanhando para que semana que vem você veja o desfecho do arco dos Cavaleiros Negros e o desfecho desse arco do Ikki, né, que é um arco de redenção, em que a gente tem um personagem que aparece a princípio como um vilão, ele vai ter a sua verdade questionada pelo Yoga, pelo Seiya, pelo Shun, pelo Shiryu, e depois, mais pra frente, vai se converter em um herói da história. Então, não se esqueça de seguir o canal dos Manuscribas, dar like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo e sobre esse flashback do Ikki. E semana que vem nos encontramos para a segunda parte dessa luta contra o Ikki e a última parte do arco dos Cavaleiros Negros. Até lá!